Então, eu acho que o principal fator que a mulher procura no homem, rapaziada, é a segurança, cara. Segurança, entendeu? Tanto é, para dar um exemplo para vocês, tem um camarada que eu converso com ele, que ele é um cliente meu, e ele usava o Tinder e tal, e ele não tinha resultado, o cara ganhava bem, tinha foto de viagem, tá? Mas não ostentava. Era aquelas fotos de viagem que ele postava de lugares paradisíacos e tal, mas sem ostentação, sem barco, sem festa, sem garrafa, sem uma abundância de pessoas em volta dele, um círculo social grande, que mulheres também se interessam por homens que têm um círculo social grande, que representa conexão, network, segurança também, né? E ele não tinha resultado nenhum no Tinder. Ele foi lá, postou uma foto sem querer, meio sem querer lá, de farda, ele trabalha no exército, beleza? Aquele uniforme completo, camuflado, sabe? Ele postou isso daí. Inclusive eu postei lá no Tinder, no Instagram, um stories, né, mostrando pra vocês lá o que aconteceu. E aí ele, cara, acho que ele tá com 700 matches agora, saiu com 4 mulheres numa semana, então o negócio mudou completamente. Uma foto de farda e de máscara. E ele fala, cara, as meninas estão me chamando pra sair, estão pedindo um WhatsApp, passando um WhatsApp, nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Pra vocês entenderem que a mulher, cara, como a segurança é um fator muito relevante, cara. Olha, o cara saiu de 0 pra 700. O cara saiu de 0 mulheres para 4 mulheres numa semana, por causa de uma farda de máscara. Eu vi isso, cara. Nossa, o fone tá escapando. Eu vi isso, eu fiquei surpreso, entendeu? É surpreendente isso, né? Para você entender como as mulheres procuram a segurança dos homens. Então isso faz toda a diferença, né? Por isso eu tô dizendo que quando as mulheres colocam para elas essa história de colocar os homens em último lugar, será que isso vai funcionar mesmo? Será que elas vão lidar bem com isso? E nós sabemos muito bem sobre esses conceitos que nós trazemos aqui, né? Eu já expliquei para vocês sobre a teoria do trampolim, que quanto mais a mulher ascende na vida, menor fica a piscina de opções para ela. Pro homem é o contrário. O homem, na verdade, ele tá dentro da piscina de opções. Quanto mais o homem ascende na vida, mais ele fica evidente na piscina de opções. Então, quando ele começa, ele está submerso dentro d'água, né? Conforme ele vai aumentando carreira, VSM, que envolve muito sucesso, principalmente recurso, porque envolve também a questão da segurança, né? Mais ele vai emergindo dessa piscina de opções, mais ele deixa de estar submerso e começa a aparecer na superfície. Quanto mais ele ascende, mais ele fica exposto na piscina, para ser selecionado pela mulher, digamos assim. Já a mulher é o oposto, a mulher está fora e a piscina para ela é um trampolim que ela vai pular dentro. Quanto mais ela ascende na carreira, isso é uma teoria, tá? Quanto mais ela ascende na carreira, quanto mais ela evolui profissionalmente e tal, mais alto vai ficando esse trampolim, menor fica a piscina de opções. E é o que eu falei, quando chega lá em cima, ela olha para baixo e ela fala, meu, eu não consigo pular nessa piscina, eu não consigo acertar. Como quando fala aquela mulher, por exemplo, a gaúcha, que todo mundo está comentando, ela diz, cara, os homens não abordam, não estão abordando a gente aqui em Porto Alegre. Eu já ouvi dizer que em Porto Alegre, de um modo geral, parece que a proporção de mulheres para homem lá é maior, parece que tem mais mulheres, não sei a proporção exata em números, mas parece que lá tem mais mulheres para cada homem, não sei se é 2, 3, 4. Eu ouvi falar também isso daí de quem mora lá, beleza? Não sei dizer, não tenho dados, beleza? É de orelhada isso, tá? E aí o que acontece é que ela comenta sobre isso daí, os homens não estão abordando e tal, não estão chegando na gente. Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre por que os homens não estão abordando as mulheres, que na verdade, cara, é o que eu falei, esse vídeo dela abriu tanto insight, abriu tanta brecha pra você fazer conteúdo, cara, que eu tenho uns 3 vídeos que eu tava pensando pra gravar hoje e acabei gravando esse daqui, porque eu falei, preciso comentar sobre isso, tá? Então tudo bem, rapaziada. Então, como eu expliquei pra vocês, tem essa história do trampolim, que a mulher, conforme ela vai ascendendo, né, quanto mais a mulher ela adquire patrimônio e o tempo passa, mais portas para elas fecham. Para os homens é o oposto, mais portas para os homens abrem. Porque a mãe natureza é perfeita, cara. A mãe natureza ela é muito inteligente, ela equilibrou o sexo masculino nessa forma de oposição e de adversidade entre um e o outro. Eu já falei que o masculino e o feminino é adverso, é um adversário, é inimigo, é adversário, porque a adversidade, rapaziada, a competição gera qualidade, entendeu? Quanto mais homens e mulheres competem entre si, melhor vai ser a qualidade daqueles próximos que virão, teoricamente dizendo, beleza? Então melhor é a qualidade da genética, mais chance tem de sobrevivência, de evoluir e tal, da qualidade da prole, tá? Então tudo bem. E aí o que acontece é sobre isso que eu falei da piscina de opções, a mulher chegou lá em cima, ela vai olhar, porque, por exemplo, vamos pegar o caso dessa gaúcha, né? Cara, você vê que... Não vou falar sobre a questão da aparência dela, tá bom? Vou falar sobre o contexto ali. Aparentemente, ela parece ser uma mulher que ganha bem, cara. Ela parece ser uma mulher que ganha bem. Definitivamente, ela... Não tô falando que ela é feia e tal, porque eu não achei também, mas assim... No seguinte sentido de que ela não tá mais no auge. Definitivamente, talvez, ela ainda seja muito bonita para muitos homens, mas com certeza, ela não é tão bonita e tem tanto valor sexual de mercado comparado com o que ela tinha quando ela era mais jovem, cara. Se você inverter, se você colocar um cara na posição dela, até com a mesma aparência às vezes, e com um contexto de sucesso que ela tem, é o oposto. Esse cara agora tem uma
uma puta margem de opções, teoricamente falando. Tá? Porque aparentemente ali parece que ela tem uma casa legal, parece que ela tem um contexto legal ali. Eu vi que ela fez alguns ensaios já. Não é qualquer mulher que pode sair pagando pra fazer ensaio e tal, entendeu? Então você acha que ela vai querer um cara abaixo dela? Normalmente não. Tem mulheres que não vem problema, mas normalmente não. Ainda mais quando a mulher é mais velha, rapaziada. Eu já ouvi muitas mulheres dizendo, as que já conquistaram carreira, profissão e essas coisas, que agora elas querem encontrar um cara pra curtir a vida, ela não quer sustentar ninguém, entendeu? Ela quer um cara, por isso que essa história de no mínimo ganhar igual ou acima. Porque agora ela tem as paradas dela, ela tem a casa, ela já tem as conquistas, entendeu? Tem o carro, tem as contas pagas, não sei o que lá, já deu aquele talento. O que ela quer? Quero viajar, quero curtir a vida. Beleza? Só que é o que eu tô falando, velho. O homem não pensa muito assim, várias vezes. Não sempre. Tem um homem que também, depois que ele envelhece, ele quer arrumar uma mulher só pra curtir a vida e viajar, tá bom? E aí você precisa de alguém no mesmo patamar que você, cara. Só que o cara na posição dela, ele consegue isso daí com mais facilidade, entendeu? Porque ele vai atrair muitas mulheres mais jovens. Eu falei pra vocês do caso desse camarada do Tinder, uma foto de farda. Envolve também sucesso, carreira, profissão, sem dúvida, segurança, porque o cara é um militar, né? E ele tá bombando no Tinder por causa de uma farda, cara. A mulher, cara, muitas vezes ela pode até bombar no Tinder, mas vai ser só sexo, entendeu? Ali, muitas mulheres que estão interessadas nele querem relacionamento, rapaziada. Entenda isso. Por que a mulher se interessou muito no cara por causa da farda? Segurança de longo prazo. O Shed ganha dele, talvez, o cara da aparência, sem dúvida. Porque é sexo imediato, sexo de curto prazo, reprodução, às vezes até gravidez. A mulher é mais inclinada a isso. Tá? A engravidar de um cara que é shed, que às vezes não tem um alfa na aparência, mas um beta no sucesso, no financeiro. Muitas mulheres, cara, permitem acesso mais fácil desse cara a ela, sexualmente falando, e até engravidam dele às vezes, entendeu? Mas aí quando ela vê um cara militar ou que tem sucesso, elas pensam mais em quem? Relacionamento, segurança a longo prazo. Então, teoricamente, ele tem mais abrangência de selecionar mulheres só para curtição e até às vezes para um compromisso mais sério entre os dois. Já no caso delas, as opções começam a fechar. Porque é o que eu falei, por ela ter um status social agora, um valor social mais alto, beleza? Porque com o tempo, a mulher pode aumentar o valor social de mercado dela, que envolve financeiro, tal, trabalho, graduação. Mas o sexual vai cair. O homem não. O homem, quando ele aumenta o social, o sexual também aumenta, porque as mulheres também se atraem por homens socialmente bem-sucedidos, não só sexualmente bem-sucedidos, que é o caso do cara militar que eu falei pra vocês, por exemplo. Beleza? Tanto é que ele disse pra mim, velho, ó, existe uma chance ainda pros caras feios. Ele falou isso. Tá, não tô zoando ele, foi ele que falou. Então é o que eu tô dizendo, rapaziada. Agora, pra essa mulher, as opções começam a se tornar limitadas. E eu falei, o cara que ela vai querer no nível dela, provavelmente vai ser um cara mais jovem. As mulheres não gostam muitas vezes de caras mais jovens. Porque elas interpretam, presumem que muitas vezes eles são inexperientes, são menos maduros. E definitivamente, não é comum pro cara mais jovem ainda ter conseguido esse tipo de qualificação relevante profissional, entendeu? O cara mais jovem que consegue, é a famosa história da loja de chocolate, né? O cara que consegue entrar na loja de chocolate, que é bem sucedido, quer que seja, novo, ele é um outlier. É o cara que eu falei pra vocês, entra pela porta dos fundos, não é comum. O comum para os homens é evoluírem, depois de um tempo eles conseguem ter acesso à loja de chocolate, né? Então, para a mulher, cara, ela não vai querer pegar um cara às vezes mais jovem do que ela e que ganha menos, porque ele não vai conseguir acompanhar o estilo de vida que ela quer viver com um homem, entendeu? E o que acaba muitas vezes acontecendo é que essas mulheres podem ficar sozinhas e principalmente para relacionamento. Achar cara para sexo ela consegue fácil, se ela quiser. Eu já falei para vocês, rapaziada, quando você vê essa gaúcha dizendo, beleza, que os homens não abordam, não querem não sei o que lá, velho. Tem homem, velho. Rapaziada, a mulher, ela presta atenção. A mulher, ela é definida geneticamente para não ficar sem opções. Ela é definida geneticamente para não faltar homem para ela, rapaziada. Já vem de fábrica isso daí na mulher, cara. A mulher já vem com opção de fábrica. O homem tem que desbloquear. A mulher já, eu falo pra você, o homem ele começa na mentalidade escassa, que nem o Bruno fala, todo homem nasce em céu. O homem começa na mentalidade escassa, rapaziada. Entendeu? A mulher começa na mentalidade abundante e passiva. Eu já falei, eu chamo de mentalidade abundante e passiva. Eu já falei que são três. Você tem a escassa, você tem a abundante e você tem a passiva. Qual que é a passiva? A passiva é que eu disse pra vocês que as mulheres oferecem sexo pro cara sem o cara fazer nada. O cara só por ele ser, tem mulheres querendo transar com ele. Não é mais ele que bate de porta em porta. Agora ele é que seleciona. A mulher é assim só por ser mulher, só por existir. Aí que entra a história do fardo da performance e tal, que o Júnior comentou, acabei de ver o vídeo dele aqui também, que ele fala que o homem tem o ônus da performance, justamente por quê? Porque ele quer ser aquele cara que a mulher vai abrir a porta pra ele, entendeu? Dependendo do nível que esse cara atinge de performance, conforme ele vai conseguindo derrubar as barreiras na vida dele, ele desbloqueia a mentalidade abundante passiva, o que não é comum pros homens. As mulheres já começam nesse patamar. Então, homem pra ela não falta.
Eu garanto pra vocês que o homem pra ela não falta querendo sexo e muitas vezes querendo relacionamento. Mas será que os caras que até querem relacionamento com ela, ela quer de volta? Porque é o que eu falei, muitas vezes a mulher não vai querer sustentar um cara, ela não se atrai pelo cara que ela tem que sustentar. Porque automaticamente, rapaziada, o que acontece é que esse cara vai perder a liderança de um jeito ou de outro. O cara acaba perdendo. Quando o cara perde poder financeiro, rapaziada, é muito difícil o cara manter liderança sem ele ter, beleza? A dianteira na situação financeira. É muito difícil, velho. Quantos caras também às vezes não ficam inseguros quando a mulher começa a ganhar mais? E quantos caras já não foram trocados também depois que a mulher passa a ganhar mais do que ele? Eu atendi um cara, eu fiquei devendo esse vídeo pra ele, inclusive, cara, que ele tava com uma garota que era médica, ela tava na facu. E ele ganhava mais do que ela. Ele ganhava uns 3 contos, ela tava fazendo estágio de medicina. Acho que ele ganhava uns 4, 5 contos. E ela ganhava 2, 3 no estágio. Ela terminou a medicina, ela passou a ganhar 20. Adivinha o que aconteceu? Ela trocou ele no piscar de olhos. Não tô falando que todas as mulheres fazem isso, mas só pra dar essa direção pra vocês. Ah, por quê? Porque, cara, provavelmente, o melhor raciocínio que a gente chegou, ela passou a ganhar mais do que você. Por quê? Porra, 20 conto, como que o cara vai acompanhar ela? Não tô dizendo que não tem mulheres que ganham mais do que os caras sustentam, entendeu? Mas é antinatural, eu diria. E é o que eu falei, cara, é difícil você manter a frame masculina, é difícil você se manter na liderança, as mulheres querem um líder. Isso aí é meio, quase que unânime entre elas querem um cara que seja um líder pra elas, entendeu? Como que você mantém a liderança se a mulher é que toma as maiores decisões das contas, ela que direciona mais? Como que você vai escolher pra onde vocês vão, o que vocês vão fazer? Tá certo? A hora que vocês vão, etc. Se às vezes é ela que vai gastar mais e você não consegue acompanhar, chefe. Então, normalmente a mulher não vai querer um cara que ganha menos do que ela, entendeu? No caso dela, por exemplo, dessa gaúcha, provavelmente tem homens sim que querem sair com ela, que às vezes querem namorar, tá? E que querem relação sexual também. Mas aí ela não quer esses caras de volta. Não existe mulher incel, rapaziada. Existe mulher insol, que é o que eu falei, solteira e involuntária. Aí a gente tá vendo isso acontecer definitivamente. São as solteiras involuntárias. Ela é um exemplo do que seria um inverno chegando para as mulheres. A mulher que ascende profissionalmente após o auge, porque demora, né? Pra você conquistar sua casa. E conforme os anos vão passando, rapaziada, tá cada vez mais difícil. O preço do imóvel tá disparando, o preço do automóvel tá disparando, tá tudo indo pro buraco, chefe. É só você ver os números, entendeu? Divórcio aumentando, casamento diminuindo, natalidade caindo drasticamente também, tá certo? Só você acompanhar os números, cara, mulheres tendo mais relacionamentos fora do casamento também. Eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre por que a qualidade das mulheres está caindo. Por isso que eu falei, trouxe muito insight essas coisas, né? Esse vídeo que ela fez. Então tudo bem, o que acontece é isso, cara. Só tá indo ladeira abaixo, então ela não consegue achar um cara para acompanhar ela no mesmo patamar que ela, e conforme o tempo vai passando a situação só vai piorando. Beleza, sabemos sobre isso. A ideia desse vídeo não é ser sensacionalista para vocês se masturbarem mentalmente, ai que delícia, não é isso. Eu vi o vídeo de uma mulher muito inteligente, cara, eu não vou lembrar o nome dela, velho, que ela refuta os argumentos do Kevin Samuels, ela bate de frente com o Kevin Samuels e com a outra galera, e é isso que eu gosto, entendeu? Então, essa história do inverno chegando todo mundo já sabe. Agora eu ouvi o outro lado da moeda e eu quero comentar em cima disso. Kevin Samuels, ele é muito assim, cara, como eu posso explicar? Ele é muito ultraconservador. Vocês acham que nosso conteúdo aqui é pesado, é machista, é radical? Você não tá ligado às coisas que ele fala lá. O seu papel, cara, você precisa do homem. O seu papel, cara, é você apoiar o homem. Ele fala isso, o seu trabalho como mulher é apoiar o homem. Não tô dizendo que eu concordo ou não, mas é o que ele diz lá. Entendeu? O feminismo trouxe isso, tal, não sei o que lá, vocês estão num papel invertido, não é a sua direção que você deve seguir, tal. Você depende de um homem, você tem que se submeter a Deus, e é um homem, ele envolve muito religião e etc. Lá o negócio com ele é brabo no canal dele, chefe. Entendeu? Ele meio que tenta organizar essa história de fazer homens e mulheres se relacionarem e casarem e tal, né? Então tudo bem, essa mulher vem e refuta ele, dizendo que não tem nada a ver, que a mulher não tem que focar nisso, que a mulher definitivamente tem que focar no trabalho dela. Elas têm o lado delas, né? Focar no trabalho dela, focar em comprar a bolsa dela, em fazer a grana dela, em viver a vida dela, em ser uma diva. E ela traz alguns exemplos de mulheres que passaram do auge e estão com os caras fudidos. Tá, ela traz alguns exemplos que eu considero, na minha opinião, pelo que eu vi, tá, que são exceção, cara. São exceção. Por exemplo, rapaziada, uma mulher mais velha, tal, de sucesso, com puta de um ator de Hollywood no auge. Não sei quem que ela é, Julia Roberts, eu acho, entre outras mulheres lá. Então ela dá alguns exemplos. Que a mulher não deve depender de homem, coisa nenhuma. E ela não é feminista, tá ligado? Ela meio que também fala sobre relacionamento, pra mulher admitir o papel feminino dela, ser mais feminina, ela vai nesse lado, entendeu? Que a mulher deve sim ser feminina no relacionamento, no casamento, casar também, ela concorda, tá? Ela fala também que o homem tem que estar no masculino e tal. E ela refuta, ela tem argumentos bons lá sobre isso, pra refutar. Porque ela fala também que a natureza masculina não são flores e tal. Porque ela diz o seguinte, cara, você vai fazer isso daí só por causa do homem, cara, você vai se amarrar com o homem assim, o que vai acontecer é que é o que ela falou, o cara vai aumentar o valor dele e tal, não sei o que lá, você vai perder, você vai envelhecer com o tempo, não sei o que lá, ele vai, ó,
vai dar um pé na sua bunda e você vai ficar a ver navios se você não estudou, se você não se dedicou, se você não se tornou independente do homem, como é que fica? Né, ele troca você, então, é o que eu falei, eu queria trazer essa conversa pra mesa, rapaziada, para o negócio evoluir. Não adianta a gente ficar falando aqui, o inverno chegou e o outro lado. Então a gente tem que argumentar em cima do que ela disse também, desses dois parâmetros, né? Então ela fala sobre isso, beleza. Se for nesse sentido que o Kevin Samuels fala, por exemplo, de você não focar em graduação, em carreira, focar em maternidade, por exemplo, você pode acabar desgastando o seu valor e ser trocada por homem quando você menos espera, porque ele ainda está em ascensão. Provavelmente esse cara vai trair você, como eles falam. E ela meio que diz que, no sentido que eles explicam, meio que tudo bem pro homem trair, mas a mulher não. Tudo bem pro homem ter relacionamento por fora, mas pra mulher não. O famoso exercitar opções do homem. Tá, que o homem de alto valor ele tem o direito de exercitar opções. E quem trouxe isso primeiro foi o Kevin Samuels, né? Eu já expliquei pra vocês, cara, que eu considero isso válido desde que você combine isso desde o início. Porque depois que você tá com a mulher, depois que tem envolvimento emocional e o caralho, se você querer colocar essas cartas na mesa, aí é sacanagem, né? Porque você vai, porra, se eu tô envolvida com você aqui agora você quer abrir um negócio só pro seu lado e não pro meu? Porque a ideia do HVA exercitar opções, rapaziada, o que é? É monogamia pra mulher e poligamia pro homem. Só que é aquela história de que o homem tem atenção sexual sem se envolver emocionalmente. Que teoricamente as mulheres não conseguem fazer muito isso. Beleza? Existe muita contradição, existem argumentos válidos. Tem mulheres defendendo que definitivamente a mulher, quando ela sai com homens e tal, e tem sexo casual, isso acaba comprometendo o vínculo emocional que ela tem. Tem estatísticas comprovando isso, inclusive, tem dados, né? Tem mulheres que concordam, tem mulheres que dizem também que quando ela trai, quando ela arruma outro cara, ela começa a gostar do cara, a mulher se envolve emocionalmente após, principalmente durante e após a relação sexual. Para os homens não é assim. É claro que tem exceção também, mas num aspecto mais geral e biologicamente falando, seria nesse sentido, que o homem consegue ter relação sexual tranquilamente, sem se envolver emocionalmente e tal, porque meio que ele é programado para isso, e a mulher não. É claro que a gente vê na prática que não funciona tão bem assim, principalmente porque as mulheres têm o famoso saldo emocional. Quando a mulher tem a oportunidade de homem dando relacionamento, principalmente no auge, homem dando relacionamento, homem para consolar, homem na friendzone, orbitador, substituto, reserva, beleza? Aí ela pode ter relação sexual sem compromisso, tá? Porque daí ela não vai se sentir usada sabendo que toda hora tem um cara para amparar ela, para acolhê-la, para consolá-la, entendeu? Se algum outro homem que ela tiver relação sexual e ela se envolver e ele não se envolver com ela. Tanto é que você vê TikTok de menina subindo. Teve um caso de uma garota que ela fez esses dias, ela falou: eu gosto de você, mas eu tenho outros 9 no apoio. É isso. Ela fala: eu gosto de você, mas eu tenho outros 9 no apoio. A outra menina falando: as minhas opções vão de A, B, C, não sei o que lá, até Z. Tá? E como eu disse, tem mulheres nesse sentido. Teve uma outra mulher também que ela disse, só estou usando esses exemplos aqui para explicar meu argumento. Teve uma outra mulher que ela veio dizendo também que o homem ele consegue desejar 1000 mulheres, mas o coração dele é de uma só e essas coisas. E justamente você percebe isso às vezes na traição. Até o Fernando Conrado comentou na Jovem Pan. Ele falou assim: o homem, quando ele trai, é o que eu falei, é igual cachorro. É a história do cachorro e do gato. O homem, quando ele trai, ele vai lá. Não estou defendendo que o homem deve trair a mulher, não. Eu já falei que nenhum dos dois tem que trair. Se você quer exercitar opções, tem que ser combinado desde o começo. Se ela aceita, ela aceitou. Aí tem mulheres que aceitam. Já atendi clientes que, inclusive, passavam por isso. Beleza? Beleza, o que acontece é o seguinte, né? O homem é igual cachorro, a mulher é igual gato. O Fernando Conrado dizendo: o homem vai lá, ele trai, só que ele volta pra casa. Ele vai transa com várias mulheres, se é garota de programa, quer que seja, mas ele volta pra casa. Não quer dizer que é impossível também ele praticar o monkey branching, mas via de regra o homem não pratica monkey branching, tá? O homem, cara, ele trai por causa daquela velha história que as mulheres odeiam esse argumento da biologia. Ah, é uma desculpa pra vocês traírem. Não, não é desculpa. O fato é que o homem, ele é programado geneticamente para acesso a sexo ilimitado, sem dúvida, né? Então o homem normalmente é igual cachorro, ele vai, pula ali no vizinho, mexe no lixo ali, fuça ali, só que depois ele volta, tá? A mulher não é bem assim, cara. A mulher, quando ela trai normalmente, rapaziada, ela tá trocando você, cara. Ela tá achando, ela tá em um novo relacionamento. Via de regra, quando a mulher tá traindo você, não é só um peru amigo normalmente. Pode ter também, mas normalmente, cara, ela tá tentando achar um substituto. Teve um caso de um cara que foi muito emblemático, velho, o que aconteceu entre eles, tá? A mulher dele tava traindo ele com um alfa, beleza? Parecia com a história da Billy lá, da Sex Life. Eu até subi pros membros desse caso, né? Ela tava traindo ele com o alfa, ela tava fazendo de tudo pra dominar o cara. Ela tava pesquisando na internet sobre não sei o que lá sexual, como fazer um cara ficar apaixonado e tal, porque ela tava envolvida com o cara. E ela queria trocar ele, só que ela não conseguia.
Ela não conseguia porque o cara tava usando ela só por sexo. O cara tinha a esposa, porque o cara era casado também. O cara tinha a esposa que era a principal, que ele falou, não, isso aqui é minha mulher. Minha mulher é a que tem meu coração, entre aspas. Sei que é uma putaria do caramba isso daí. O cara tá traindo, não sei o que ela tá traindo também, mas tudo bem. Então, teoricamente dizendo, o cara pensava o quê? Essa aqui é a minha principal. Você é só sexo amigo, você é só amizade colorida. Eu não quero nada sério com você além disso. Com ela era o contrário, ela queria substituir o marido e ele não queria substituir a esposa, entendeu? Então existe definitivamente essa diferença na biologia sobre essa questão do homem, ele procurar relacionamento casual por fora e a mulher também. Então essa mulher, ela faz essa crítica, né? Sobre o homem trair, a mulher não, porque também isso destrói as mulheres emocionalmente, isso é uma mentira, que o homem não se envolve, a mulher tem que tolerar, porque o Kevin Samuels fala nesse sentido. Então é por isso que ela traz esses argumentos de que a mulher deve focar sim na carreira dela, conquistar os bens dela e essas coisas. Entretanto, eu acho que você tem que unir os dois, rapaziada. Eu acho que os argumentos do Kevin Samuels têm vários pontos a serem considerados relevantes e válidos, beleza? Do Kevin Samuels, e outros não. Tá? E o dessa mulher também. Tem vários pontos válidos, coerentes, beleza? Que você tem que levar em consideração e outros não. Então eu acho que você tem que unir os dois fatores. Você tem que juntar o fator da mulher, beleza? Dependente do homem, tá? Com a mulher independente do homem. Pro homem é assim também? O homem não é bem assim. É o que eu falei, tudo vai se originar, rapaziada. Toda a diferença vai acontecer aqui porque o homem não engravida. E esse fator vai mudar no micro. Esse fator micro de que o homem não engravida vai sofrer toda uma consequência no macro também. Porque o homem não procura segurança na mulher, ele não procura apoio, porque ele não se sente vulnerável, entendeu? Ele não estou dizendo que o homem não fica vulnerável, não fica inseguro, não é disso que eu estou falando. O homem não engravida, então ele não procura. O homem não vai ver uma mina de farda no Tinder, e uma mina não vai postar uma foto de farda no Tinder e vai dar match pra caramba, não vai mudar nada. Se ela postar uma foto de farda, que é uma roupa larga, inclusive de máscara, ninguém vai dar match com ela praticamente, cara. Ninguém vai dar match com ela praticamente. Porque o homem, ele vê a mulher, o que ele se atrai pela mulher? Características reprodutivas. Características de fertilidade. Como eu já falei pra vocês, beleza? Juventude, pele, cabelo cheio, volumoso, já falei que é um indicativo de fertilidade. Para quem não acredita, joga no Google que você vai descobrir, é rapidinho, tá? E outro, um que eu não consegui descobrir, que eu pensei nele, mas esqueci, cara, o tamanho do glúteo. Eu não sei por que o homem acha o tamanho do glúteo também atraente, entendeu? Não sei se é por causa, é mais fácil pra mulher ter o parto, não sei, cara, mas eu não consegui descobrir isso, tá? Preciso pesquisar. Eu sei que os seios fartos é por causa da amamentação, né? E definitivamente o quadril, aquele quadril violão, rapaziada, é porque ele representa o quê? Que é mais fácil do bebê passar, entendeu? Então por isso que você se atrai por uma mulher que tem aquele famoso corpo de violão. Se você vê uma mulher que é reta, teoricamente você não se atrai porque seu subconsciente olha aquilo e entende que é difícil o bebê nascer ali. A mulher definitivamente, rapaziada, ela faz esse formato aqui porque o bebê foi passando ali durante tantos anos e anos, centenas de milhares de anos, conforme o bebê ia passando ali, tá? O corpo dela foi fazendo esse formato, entendeu? Para facilitar o parto do bebê. Então por isso que você se atrai por aquela mulher que tem o quadril perfeitinho, redondinho, aquela curva praticamente simétrica, entendeu? O famoso corpinho violão. Porque você considera o quê? É muito fácil dessa mulher, a chance desse bebê nascer e ele não falecer no parto e ela não falecer no parto é mais alta, entendeu? Porque o acesso, a saída por ali é mais fácil aparentemente, por causa do formato do quadril dela. Então o homem, por isso que o homem ele vê, se atrai. Porque ele não engravida. Então ele olha para a mulher e ele vê, ela tem características boas para engravidar. É um segundo, cara, ele já está decidido se ele quer transar com ela ou não. Tá certo? Por isso que o homem funciona assim e vem o mode one e tal. Então, já sobre a questão da mulher, não é assim que funciona, cara. Definitivamente, a mulher vê isso também, mas é o que eu falei, ela vê a questão alfa no homem, que é a duplicidade da hipergamia, ela vê a questão alfa no homem, genética, altura, força, densidade óssea, ossos largos, tá? Maxilar quadrado, que é testosterona, indicativo também de mais fácil de você sobreviver, beleza? Porque testosterona é força, disposição, entendeu? Envolve isso, crescimento muscular. Então, quando a mulher vê o cara com maxilar largo, interpreta-se que ele tem alta testosterona. Na ponta da linha, mais chance de sobrevivência do filho e de ser protegida. Tem a questão alfa e tem a questão beta. Depois que ela engravidou, alguém precisa cuidar de mim. Aí não vem a questão do cara ser alto, ser forte. Isso aí não vale porra nenhuma. Vale na questão de protegê-la, né? Mas o que vai pegar muito pesado aqui é recurso.
entendeu? Recurso para garantir a alimentação dela e do filho, principalmente, cara. Principalmente. Então, aí entra o lado do quê? Do beta provedor. Então, a mulher, muitas vezes, por isso que você vê um aumento, às vezes, de mães solteiras. Não estou dizendo que é só por isso, mas também envolve. Elas o quê? Elas engravidam, às vezes, do cara que ela vê como alfa, que é reprodução, como eu falei no começo do vídeo, reprodução rápida, instantânea, às vezes até gravidez, e aí depois ela agora quer um homem sério, não quer moleques e tal, quer um cara... Talvez nem para cuidar do filho dela, talvez ela não pense objetivamente, mas no subconsciente pode ser que seja isso que está passando nela, tá? Na cabeça dela. Então eu acho que o sentido aqui é das mulheres unirem as duas coisas. Eu já falei que a mulher, velho, ela tem que trabalhar, como essa mulher disse, correr atrás do patrimônio dela, da boa, porque todo mundo gosta de coisa boa. Todo mundo gosta de qualidade, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mulher também gosta, rapaziada. E eu não concordo, o Kevin Samuels às vezes parece que ele coloca que a mulher tem que ser completamente submissa ao homem e tal, entendeu? Apesar que eu posso estar errado aqui, que eu já vi ele dizendo que ele pergunta para as mulheres, você é graduada, você já estudou? Que a mulher deve sim estudar, ter a profissão dela, mas você nunca pode desconsiderar, rapaziada, que a mulher vai acabar sendo mais dependente de relacionamento do que o homem, e isso faz toda a diferença. Então, o problema é que hoje o feminismo traz o homem como última opção da mulher. Talvez o homem não seja a primeira opção, mas colocar como última é um erro, que esse é a justificativa, inclusive, de que o inverno está chegando. Porque as mulheres estão colocando o homem como a última opção na lista. Talvez não tenha que ser a primeira, mas deve estar ali no meio, na terceira, ali pro meio, mais ou menos. A última, a primeira também não concordo, mas a última definitivamente não. Tá? Porque se você coloca como primeira, pode acontecer isso, ela pode acabar se tornando completamente dependente do cara, né? E aí que sim entra a história da pensão, entra a história da divisão de patrimônio, porque o que acontece? A mulher entrega o auge dela pro cara, o cara usa do auge dela, da sexualidade, estraga o corpo dela pela gravidez, amamentação e tal, e ela perde valor sexual de mercado. O cara não, do cara não muda, do cara só aumenta, porque teoricamente ele está envelhecendo, conforme você vai envelhecendo, você vai conquistando mais patrimônio, normalmente, né? E aí o cara olha e fala, porra, tô no auge. E ela tá, entre aspas, acabada. O que ele faz? Ele troca ela. E aí ela fica, pô, e agora? Mesmo assim, o cara vai pagar pensão, vai dividir patrimônio, mas eu não tenho profissão nenhuma para andar com as minhas próprias pernas. Elas não querem isso. Eu concordo, tá? Então eu acho que existe esse meio termo que eu quis trazer para vocês aqui, no sentido de que, sim, definitivamente, cara, as mulheres, elas precisam colocar mais prioridade para o homem. Não estou dizendo que você faz o que você quiser, não estou falando que você deve fazer. Isso aqui é só uma consideração, é um argumento. Eu acho que os homens devem estar ali meio que no meio da lista delas, não também no final e nem no começo, beleza? Para o homem não faz diferença. O homem pode manter a mulher no final da lista, como eu disse. Toda a questão de que o homem não engravida vai fazer toda a diferença no macro também. Mas essa é a minha opinião. Diz aí o que vocês acharam nos comentários. E é por isso que dizem que o inverno está chegando. Porque o feminismo veio, trouxe e disse o quê? O homem é a última coisa que você tem que se preocupar. Vive a sua vida, faz o que você quiser, usa o seu valor sexual de mercado, tenha relações sexuais em abundância, você pode, beleza? Isso compromete mais ainda o valor sexual de mercado das mulheres. Algumas estão tendo filhos de homens, às vezes, sem qualificá-los para a paternidade primeiro, que é o famoso você engravidar, você conquistar a maternidade antes do matrimônio, entendeu? E aí o cara, aquela criança não tem pai, não tem condições de alguém criar aquele filho. Isso é prejudicial para a criança, principalmente, né? Mas eu vou trazer para vocês no próximo vídeo porque a qualidade das mulheres está caindo. Então eu acho que tem que haver um balanceamento para as mulheres aí, de que sim, elas devem procurar independência financeira, conquistar as paradas que elas gostam, entendeu? Mexer no corpo também, que as mulheres gostam muito de mexer com estética, botar o silicone, fazer plástica, fazer lipo, fazer academia e tal. Mas sempre, nunca se esquecer, cara, de que em algum momento ela vai precisar do homem, tá? E se ela acabar ficando sozinha, às vezes, o que pode acontecer é que para muitas pessoas, rapaziada, vai ser cada vez mais impossível você viver sozinho, cara. Porque ninguém vai cuidar de você, as pessoas não estão tendo filho, então você não vai ter vô, você não vai ter irmão. Tá, agora tá beleza, mas se continuar caindo a taxa de natalidade do jeito que tá, as coisas acontecendo, beleza? E eu vou fazer uma ressalva aqui, porque na Suécia é feminista pra caralho, parece que lá não mudou tanto, mas no Brasil tá caindo, nos Estados Unidos tá caindo também. Tudo indica que é por conta da feminização, né? O que acontece é que as pessoas, as famílias, rapaziada, vão ser cada vez menores, as pessoas cada vez sozinhas, cada vez mais sozinhas. O que vai acontecer? Vai todo mundo se fuder, cara, porque, teoricamente, o que acontece é o seguinte, as coisas ficando cada vez mais caras. Como que você vai conquistar sua casa, sua aposentadoria, não sei o que lá, tudo sozinho, aí depois também você vai trabalhar pro resto da sua vida? Olha aí como é que está a Previdência no Brasil para você se aposentar com 100 anos quase, o Matusalém que você vai se aposentar, 500 anos aí você tem direito de se aposentar, já morreu. Tem várias pessoas, cara, que o governo está devendo pagar o precatório, eles estão parcelando, tem gente que vai morrer e não vai receber essa porra, velho.
Entendeu? Tá foda o negócio, tá piorando cada vez mais. Preço de automóvel mais alto, o imposto, crise do caralho por causa da pandemia, tudo fudido. E aí as pessoas, menos filhos, menos famílias, menos relacionamentos. Você vai ficar sozinho, quem vai cuidar de você? Você vai trabalhar pro resto da vida? Como que você vai conquistar as coisas? Muitas pessoas medianas, de classe média baixa, classe baixa, precisa ter o homem e a mulher, entendeu? Pra conseguir chegar em algum lugar, cara. Sozinho não vai chegar ninguém em lugar nenhum, vai todo mundo virar mendigo. Tô zoando, beleza? Um abraço.